Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos falar de um texto publicado por Alan dos Santos no site da Academia Conservadora e trará a história de alguns grupos e organizações terroristas que receberam formações russa. E é uma longa história, e esta é a quarta parte. E os personagens envolvidos neste grupo. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. As Forças Armadas Revolucionárias, FAR, no Chile, não eram uma organização amplamente reconhecida ou documentada em comparação a alguns grupos guerrilheiros da América Latina. No entanto, durante o governo do presidente Salvador Allende, 1970-1973, havia uma variedade de grupos de esquerda radical no Chile e que buscava a revolução socialista, e alguns deles podem ser considerados partes da FAR. O grupo mais conhecido associado à FAR foi o Movimento de Esquerda Revolucionário, MIR, que foi uma organização de esquerda radical no Chile. Alguns dos líderes e membros proeminentes do MIR incluíam 1. Andrés Pascual Allende, líder do MIR e sobrinho do presidente Salvador Allende. 2. Luciano Cruz, membro importante do MIR, e também desempenhou o papel de liderança do grupo. 3. Batista von Schoen, membro destacado do MIR e esteve envolvido em atividades do grupo. 4. Miguel Henriques, um dos fundadores do MIR, e desempenhou um papel fundamental na liderança do grupo. Infelizmente, ele morreu em um confronto com as forças de segurança em 1974. Peru. O movimento revolucionário Tupac Amaral, MRTA, foi uma organização terrorista peruana marxista-leonista que atuou na década de 1980 e 1990. O grupo estava envolvido em uma luta armada contra o governo peruano. Aqui estão algumas figuras proeminentes associadas ao MRTA. 1. Nestor Serpa Cartolini. Ele foi um dos fundadores do MRTA e um dos líderes mais visíveis do grupo. Cartolini foi um dos principais responsáveis pelo sequestro da residência do embaixador japonês no Peru em 1996, que resultou em um cerco de 126 dias. 2. Victor Polay Campos. Campos foi outro fundador do MRTA e desempenhou um papel importante na liderança do grupo. Ele foi preso pelas autoridades peruanas em 1992 e foi condenado à prisão. 3. Peter Cardena Schutt. Schutt foi um membro destacado do MRTA e teve envolvimento em várias atividades do grupo terrorista. 4. Joana Ortega Tello. Ela era conhecida como Camarada Norá e foi uma das figuras femininas proeminentes associadas ao MRTA. 5. José Antônio Zavala. Zavala foi um dos membros do MRTA e teve envolvidos em operações do grupo. O MRTA era uma organização guerrilheira clandestina e muitos de seus membros usavam pseudônimos ou nomes de guerra para proteger suas identidades. A organização estava envolvida em atividades violentas, incluindo sequestros e ataques armados, e na tentativa de alcançar seus objetivos, a luta armada entre o MRTA e o governo peruano teve um impacto significativo na história do Peru durante as décadas de 1980 e 1990. Colômbia. O movimento de 19 de abril, conhecido como M19, foi um grupo guerrilheiro colombiano que esteve ativo durante várias décadas, lutando contra o governo colombiano. A seguir estão alguns membros e líderes proeminentes do M19. 1. Carlos Pizarro Leão Gomes. Ele foi um dos líderes mais reconhecidos do M19. Após a desmobilização do grupo, ele entrou na política e se tornou um candidato presidencial. Tragicamente, ele foi assassinado em 1990. 2. Ivan Marino Ospina. Conhecido como Marinho, ele também é uma figura importante na liderança do M19. 3. Raul Reyes. Ele era um membro proeminente do M19 e, após a sua desmobilização do grupo, se juntou às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC,
e foi morto em um ataque das forças colombianas em 2008. 4. Antônio Navarro Wolf. Navarro Wolf foi líder destacado do M19 e ele também se envolveu na política após a desmobilização do grupo, servindo em cargos políticos na Colômbia. 5. Carlos Toledo Plata. Era conhecido como Tribilín e teve um papel ativo nas operações do M19. 6. Álvaro Fayad Delgado. Fayad, delegado, foi uma figura proeminente na liderança do M19 e também se envolveu na política colombiana após desmobilização. O M19 é notável por sua transição da luta armada para a política. Em 1990, o grupo assinou um acordo de paz com o governo colombiano, encerrando sua insurgência armada e se transformando em um partido político legalizado. O processo de paz do M19 é frequentemente citado como um exemplo de transição bem-sucedida da guerrilha para a política na Colômbia. Como resultado de muitos ex-membros do M19 desempenham papéis importantes na política colombiana pós-conflito. No próximo capítulo, vamos continuar a ver os personagens envolvidos nesses grupos. E se você gostou desse conteúdo, curte, comente e compartilha. E se é novo por aqui, me segue para mais.